Prestem bem atenção, tá? Gesualdo Ferreira, Cuca, Ariel Roland, Fernando Diniz, Fábio Carille 2 vezes, Marcelo Fernandes, Lisca Doido, Fabian Bustos, Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre, Pedro Caixinha e Kleber Xavier. Nos últimos 5 anos, 13 treinadores. E o culpado é ele? É o técnico atual? Ele que não sabe montar time? Quais desses técnicos que passaram, que eu acabei de citar o nome agora, contribuíram para uma melhora tática, com uma melhora técnica do clube? Cita um. Fala um só para mim. Quais desses técnicos desses últimos 5 anos, né, desses 13 técnicos que eu acabei de falar, quais deles conseguiram mostrar algum tipo de evolução? E é sério que o técnico Vojvoda é um dos principais culpados? Claro que ele tem a sua culpa pela escalação, claro que ele tem a sua culpa por uma ou outra peça que entra. Muita gente vai falar do Escobar, né, que ele colocou o Escobar. Mas vamos pensar, quem que deu o Escobar para ele? Né? Quem que vendeu o Luca Meireles? Quem que vendeu Souza lateral? Quem que foi buscar zagueiros que não é utilizado? Quem que foi buscar Bilal Brahimi, que ele nem utiliza, porque ele está convicto que o cara não serve para jogar? Então vamos falar um pouquinho aqui. Meu nome é Diego, seja muito bem-vindo ao canal aqui Santista de Sampa. Acompanhe até o final se você gostar do conteúdo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela moral, tá bom? Eu tô vendo uma enxurrada de gente, não são poucas pessoas, tá? Não são poucos torcedores, é bastante gente, é bastante torcedor criticando demais o trabalho do Vojvoda. De novo, não tô falando que ele é perfeito, não tô falando que ele não erra, ele erra na escalação, ele erra, mas a gente consegue ver que o time do Santos, o time como um todo evoluiu na questão técnica, na questão física, em algum tipo de movimentação dentro de campo, a gente consegue ver que tem o dedo ali do Vojvoda. Na substituição, tudo bem que ele pode começar errado, ele começa errado, mas ele está conseguindo ver ali alguma coisa no meio do jogo, durante o jogo, e faz a correção. Seja com substituição, seja só colocando ali, posicionando ali os jogadores para cumprir essa função tática que ele imaginou. Eu acho que ele está lançando, querendo ou não, foi o único técnico desses todos que eu citei agora que lançou Miguelito, que colocou o Souza, que colocou o Robinho. Ah, mas não tinha na época, mas tinham outros jogadores da base. Ele não é perfeito, ele não é o melhor técnico do Brasil, mas é o melhor técnico que passou do Santos nos últimos anos. Ele é um técnico e ele tem a capacidade de mostrar serviço. Essa enxurrada de críticas que eu estou vendo ao Vojvoda, eu não vou chegar aqui e falar, não é para demitir o Vojvoda, porque ele tem que ser o técnico. Eu acho que se ele continuar mostrando o bom trabalho que ele está tendo, e é notório o quanto o Vojvoda evoluiu, tá? Mas eu não vou chegar aqui e falar, não, o Vojvoda tem que ser mandado embora, porque tem que contratar técnico X, tem que contratar técnico Y, olha, tem um técnico ali que tá... Cara, o Santos está agonizando sem jogadores, sem qualidade técnica, sem contratações boas, sem contratações certeiras, e a gente tem um técnico que sabe montar time, a gente tem um técnico que consegue ver, achar alguma coisa ali no meio do jogo e fazer modificação, mas esse técnico não tem peça. Ele olha para o banco, tem o Escobar na lateral. Ah, coloca o Luan Pérez improvisado. Vai improvisar. Ele olha para o banco, não tem mais o Luca Meireles que saiu, não tem mais o Souza que foi vendido. Tem o Neymar que veio e se machuca. Tem o Gabigol que veio e está machucado. Perdeu o Guilherme. Não estou falando que era o melhor jogador do Santos, não é isso, mas ele está perdendo peças importantes. O Guilherme, querendo ou não, ia para frente, voltava, ajudava na defesa. Hoje não tem jogador no Santos que faça isso. A gente tinha o Escobar do Velho Testamento. Hoje ele nem isso faz mais. Então essa cobrança exagerada que eu estou vendo sobre o Vojvoda, na minha visão, é exagerada.
Citei o nome aqui de técnicos que passaram pelo Santos, não conseguiram fazer algum tipo de evolução nesse time, não pegaram esses jogadores da base, não lançaram esses jogadores, muito pelo contrário. A gente viu aí muito recentemente o Carille preterindo ali o Miguelito no banco do Santos, só entrava ali faltando 2 minutos, quando entrava. Foi feito o levantamento, o Miguelito tinha acho que nem meio tempo, se somar todos os minutos jogados ali na época dos outros técnicos. Então, é o Vojvoda, cara, o principal culpado. Tudo bem, ele erra, ele também é um dos culpados, os jogadores também são os culpados. Mas o maior culpado ainda é a diretoria, ainda é o Marcelo Teixeira. No final do ano tem eleição, não faço a mínima ideia se ele vai se candidatar ou não. O importante para o Santos é fazer a escolha certa para o próximo presidente. Ah, mas como é que eu vou votar? Eu vou votar em qualquer um que não seja o Marcelo Teixeira. Vai conhecer quem é o próximo presidente, vai conhecer quem são os candidatos, quais são as propostas e quem é a pessoa. Uma vez eu discutindo assim, conversando com umas pessoas, né, falando assim, mas a gente primeiro tem que ver as propostas, né? Primeiro a gente precisa ver as propostas. Aí a pessoa me rebateu. Mas a gente precisa conhecer a pessoa também. Eu falei, pô, tá certo. É um ponto aí que eu não tinha me ligado. Porque às vezes as propostas são muito boas. Quem não se lembra da proposta do Marcelo Teixeira de só vender os jogadores da base quando eles forem realmente utilizados e ganharem alguma coisa no Santos? E a gente viu o Luca Merelli sendo vendido sem nem estrear direito pelo profissional do Santos. Então, é um momento delicado, sim. Muito se fala em SAF, muito se fala em venda do Santos, mas primeiro a gente tem que olhar para o hoje. Hoje o Santos é um time que, bem ou mal, está se arrastando no campeonato. O campeonato começou agora. E a gente já está ali com aquele medo de sofrer de novo tudo aquilo que a gente sofreu nos últimos anos. Um time não se classificando para uma próxima fase do Campeonato Paulista, para um time, sei lá, não se classificando para uma próxima fase ali numa Copa do Brasil e se arrastando no Campeonato Brasileiro. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente aponta como culpado e principalmente saber quem são os verdadeiros culpados. O Vojvoda, você pode discordar ou não, e se você discordar, eu já te convido a comentar aqui qual é a sua discordância e qual é a besteira que eu estou falando. Mas para mim o Vojvoda, de longe, é um dos maiores culpados pela situação do Santos. O Vojvoda, pelo que eu vejo, é um dos caras que está tentando algo diferente. Lançou o Miguelito, lançou o Vinícius Lira, lançou o Robinho. Jogos passados ele já colocou o Matheus Xavier. Qual outro técnico que fez isso? Ele está sendo mandado, ele está sendo obrigado a colocar? Não sei. Mas ele está fazendo coisa que nenhum outro técnico fez. Ele está ajeitando o Santos de um jeito que nenhum outro técnico fez. O Santos hoje, bem ou mal, tá? Ele é um bem postado taticamente dentro de campo. O que está pesando em todos os jogos, a gente viu agora contra o Guarani, é a individualidade de cada um. Quando um falha, o outro vai falhar também, mas eles estão ali pré-determinados onde o Vojvoda queria que eles estivessem. É culpa do Vojvoda? Também. Ele pode ter escalado errado, mas ele tenta corrigir durante o jogo, como eu falei no início do vídeo. Então, só cuidado com essa cobrança exagerada com quem realmente não tem que ser cobrado nesse momento dessa forma. Eu acho que o Vojvoda ele tem que ser cobrado sim, mas no quesito formação, no quesito escalação, no quesito formação tática, no quesito falta de originalidade nas jogadas que o Santos não está tendo. O Santos, falando um pouquinho do jogo do Guarani, quem não viu meu vídeo pós-jogo, dá uma volta aí e confere esse vídeo. Muito lento no início, muito devagar, e aí a gente volta na individualidade dos jogadores. Muito pela falta de ritmo do Zé Rafael, muito pela falta de ritmo ali do próprio Vinícius Lira, que garoto ainda, primeiro jogo como profissional, cansou demais, né? E aí foi preciso entrar ali o nosso querido Escobar, que até então eu gostava dele pra caramba, mas a gente tá vendo que não vai. Ele ainda serve como um bom reserva ali, em um momento que ele não precisa atacar. Eu acho que ele funciona ainda muito bem só na marcação, só, mais nada. Não precisa ir pro ataque para ele não se cansar, para ele ter fôlego para marcar. Para esse tipo de jogo, no segundo tempo, o Santos está ganhando, precisa segurar o resultado, coloca Escobar, coloca
Luan Pérez, coloca todo mundo. E aí a gente se pergunta também, cadê o Alexis Duarte? Que não treina, ou treina e não joga, não aparece. O que aconteceu com alguns jogadores do Santos? O que aconteceu com o Gabigol? Chegou, jogou, já se machucou, ficou fora dos últimos 2 jogos do Santos. Pode ficar fora agora no jogo contra o Corinthians também. O que acontece com o Santos? Que bruxa é essa que está presa lá em Vila Belmiro? Que bruxo, que sapo é esse que enterraram lá? Vamos procurar esse sapo. Vamos tentar desvendar o que está acontecendo. É falta de sal grosso. Eu compro aqui de São Paulo, desço, vou lá na Vila Belmiro, rodo a Vila Belmiro tacando sal grosso em volta. Eu faço qualquer coisa. Mas a gente precisa encontrar os culpados certos. Não adianta só apontar. É o técnico, é um jogador, é um lateral, é um defensor. É a diretoria do Santos. O principal culpado pela atual situação do time é a diretoria atual do Santos, encabeçada pelo Marcelo Teixeira. Se eu falei besteira ou não, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Até o próximo vídeo. Próximo jogo, Santos e Corinthians, hein? Ingressos já esgotados. Valeu, pessoal.